Olá! Hoje vamos falar sobre normalização de banco de dados, que são um conjunto de regras chamadas formas normais que auxiliam o designer de um banco de dados a criar um projeto que seja consistente, que evite armadilhas comuns de reprodução de dados, de repetição de dados em vários locais e que permita ao designer também verificar a validade dos relacionamentos que foram criados, verificar se os relacionamentos são realmente necessários e se estão colocados de maneira correta. O processo de normalização, então, é uma técnica onde você procura decompor seu banco de dados e avaliar se por acaso ele continuou consistente, segundo essas regras todas criadas, que foram desenvolvidas por Ted Code, pelo Code, que criou também o modelo relacional. E ele pensou em três regras, três formas, três regras iniciais, que são chamadas de formas normais, por isso o nome normalização. Ele propôs uma extensão da terceira forma normal depois, com a Boyce Code, foi proposta por Boyce junto com o Code. E, em geral, você tem, além dessas regras, mais duas, que são a quarta e a quinta forma normal. Existem alguns trabalhos também, uma sexta forma normal, você pode pensar em uma extensão um pouco maior do que isso. Mas, de forma mais geral, as três primeiras formas normais são as mais utilizadas para validar de forma mais específica o seu banco de dados, saber se ele passa pelas avaliações comuns, pelas avaliações mais triviais de consistência e de normalização. E você aplica as formas normais seguintes se as condições forem necessárias. As seguintes formas normais acabam sendo aplicadas somente em alguns casos, onde isso é necessário pelo contexto de relacionamentos múltiplos e outras situações. Nós também vamos ver aqui na apresentação de que eventualmente você desnormaliza o seu banco de dados para atingir alguns objetivos, em particular, em boa parte das vezes, o desempenho. Em busca de desempenho, você desnormaliza o banco de dados, assumindo alguns riscos quando faz isso. Basicamente, a normalização procura evitar que você repita informações em partes diferentes dos bancos de dados, de um banco de dados, em tabelas diferentes, em relacionamentos diferentes, mas eventualmente a penalidade em desempenho é tão grande que vale a pena retroceder nessa normalização, desnormalizar e assumir esse risco dentro das regras de negócio do seu sistema de informação para que os dados que porventura estejam repetidos sejam sempre atualizados por procedimento. Nós vamos ver situações onde isso ocorre depois que nós dermos uma olhada nas formas normais de maneira geral. Antes disso, porém, tem alguns conceitos que é bom relembrar, conceitos que nós já vimos em outras apresentações, mas que podem ser interessantes para relembrar no momento onde eles vão ser importantes para a normalização. Nós já vimos o conceito das chaves, nós já vimos que nós temos um conjunto grande de possíveis chaves dentro de uma tabela de banco de dados, e basicamente a superchave é um conjunto de campos que consegue identificar de forma única um registro dentro de uma tabela. De uma forma mais exagerada, a gente pode considerar que o conjunto de todos os campos identifica uma tupla, identifica um registro de forma única dentro de um banco de dados. Mas, em geral, se pensa em uma superchave como uma superchave mínima, onde um número menor de campos é utilizado para fazer essa identificação. Das superchaves mínimas, você tem um conjunto de chaves candidatas, que são as chaves que podem ser possivelmente usadas como chaves primárias. Dessas chaves, a mais adequada, não somente pelo tamanho, não somente por ter o menor número de campos, mas principalmente por ser a mais adequada para aquele domínio em particular de informações, vai ser escolhida como a chave primária e as restantes são chaves alternativas. Além disso, nós temos as chaves estrangeiras, que importam também em relacionamentos, que podem ser componentes de chaves primárias em outras tabelas também. E o conceito de dependência funcional é baseado no fato de que a partir de um certo campo você consegue identificar univocamente um outro campo também. Em boa parte dos países, o nome de uma cidade consegue identificar o estado ou província a partir dele. Em boa parte também dos casos, o nome de um estado identifica também o país. Então, não só nesses casos onde há uma correlação direta, mas também em casos onde essa correlação é feita baseada em valores, quer dizer, a partir de um campo que tem um valor numérico, consigo deduzir um outro campo também baseado nesse valor inicial, ou a partir de alguns campos eu deduzo outro campo. Esse é o conceito de uma dependência funcional. O conceito de transitividade é aplicado aqui, ao fato que se um certo campo, um atributo x, identifica o atributo y, e se y identifica z, logo o x determina z de forma transitiva. Isso acaba sendo realidade em boa parte dos casos,
E nós temos uma dependência funcional que é chamada de irredutível à esquerda, que quando esse determinante já está no formato mínimo dele, quando o número mínimo de atributos é usado para definir essa dependência funcional, quando no caso, boa parte das vezes, um estado já é suficiente para identificar o país, por exemplo. Você não consegue diminuir mais do que isso, até porque nesse caso é um campo só, né? Mas você pode ter um conjunto de campos que você vai diminuindo para criar dependência funcional e chega a um ponto onde você não tem como diminuir mais, ele já está no mínimo que ele pode fazer. O conceito de dependência multivalorada acontece quando um atributo vai determinar não só um valor em particular, mas um conjunto deles, exemplificado aqui no caso de um CPF, com os dependentes de uma pessoa em particular, de um cidadão, de um funcionário, coisa assim. E pode ser usado em outros casos também, mas é sempre o fato de que quando, a partir de um certo valor, você tem vários valores que são colocados na segunda parte da dependência para ser identificado. Entrando já nas formas normais, as três primeiras, como eu comentei, foram definidas por COD. E essas três primeiras elas são bastante simplistas sob certo aspecto. Uma vez que você trabalha com os serviços, é fácil imaginar que elas são simples demais e, portanto, diminuir a importância do conceito de normalização. Mas é importante perceber que um conjunto muito grande de erros em bancos de dados acaba ocorrendo exatamente pela inobservância dessas formas normais. E também é importante perceber que, apesar de nós usarmos exemplos simples aqui, com poucos relacionamentos, poucas tabelas, talvez poucos campos, em bancos de dados reais é possível que você tenha um conjunto muito grande de tabelas com um conjunto muito grande de campos também. Então, a varredura dessas formas normais em uma estrutura de banco de dados, em um design de banco de dados bastante grande, pode acabar tendo algumas falhas e, portanto, algumas normalizações acabam escapando ao designer. E nesses casos são os casos onde as normalizações acabam sendo mais necessárias, porque à medida que o tempo passa, essa repetição de informações, o uso de relacionamentos que não são tão adequados podem acabar se revelando um problema difícil de resolver e vai acabar impactando nos sistemas que se alimentam desses dados, obviamente, depois disso. Enfim, elas podem parecer simples, mas são realmente importantes. Elas são simples em alguns exemplos que são pequenos, mas talvez não o sejam quando você tem um banco de dados realmente grande. Isso pode ter uma aplicação um pouco mais difícil e ser um pouquinho mais, pelo menos, trabalhosa. A primeira forma normal se baseia no fato de que você tem que verificar se você não tem tabelas alinhadas dentro disso, e é baseado no fato de que os campos têm que ter valores atômicos. De forma mais expressiva, uma tabela, vai estar na primeira forma normal se e somente se todos os domínios básicos contiverem somente valores atômicos. Então você não tem valores que são repetitivos ou múltiplos dentro de um campo. Cada campo tem um valor único só. Os campos não podem ser compostos, não podem ser multivalorados, e em geral você resolve isso criando uma tabela auxiliar ligada à chave primária daquela tabela original. Um exemplo bastante simples disso é o fato de você ter uma tabela onde os telefones são tratados como um campo único e os telefones passam a ter um conjunto múltiplo de valores nos últimos anos, nas últimas décadas. Então, o campo telefone está relacionado com o código do cliente, que é a chave primária, mas é um valor múltiplo. A maneira de resolução disso, segundo a primeira forma normal, é você criar uma tabela auxiliar onde você tenha somente os telefones e relacionar isso pela chave primária da tabela original. Então agora você só tem valores atômicos na tabela original, na tabela de clientes, e os telefones são colocados numa tabela auxiliar com os telefones do cliente, e para você ver todos os telefones, você pode fazer um join ou pode fazer um select após o primeiro. E, claro, é importante lembrar que COD definiu isso nos anos 70. Hoje em dia nós temos um conjunto grande de banco de dados que já tem pelo menos campos vetores ou campos array, quando não campos documento com JSON, por exemplo, colocado dentro de um campo. Então, eventualmente você pode ver essa regra sendo não completamente seguida devido à capacidade do banco de dados e devido ao fato que talvez seja mais fácil você acessar um valor múltiplo num campo vector ou num campo JSON do que você fazer um join numa tabela para buscar mais informações, mas isso não invalida o que a primeira forma normal tem como intenção, que é evitar que você tenha a multiplicidade de valores não atômicos dentro dela. A segunda forma normal se baseia no fato de que você não deve ter valores dentro de uma tabela que não dependam só da chave primária dela. Ou, numa outra visão, que todos os valores que você coloca numa tabela
deve se relacionar à entidade principal dessa tabela. Você não pode ter valores de outras entidades misturados na mesma tabela, a não ser que seja uma tabela de relacionamento, talvez. Basicamente, você tem que verificar aqui as dependências parciais. No que diz respeito às formas normais, as formas normais são basicamente empilhadas. Então, uma relação vai estar na segunda forma normal, se ela já estiver na primeira forma normal, isso é uma dependência, e então, se todos os atributos não chave forem totalmente dependentes da chave primária. Então, se todos os atributos forem relacionados à chave primária daquela tabela, e não a uma outra qualquer. Mas percebam que ela tem que estar primeiro na primeira forma normal também. Mesma coisa vai acontecer com a terceira forma normal, que ela exige estar na segunda forma normal, que exige estar na primeira por tabela, então você tem elas todas encadeadas. De toda chave, aliás, e não só de parte dela. Em geral, o que você percebe nisso é que se você tem uma tabela que não está na segunda forma normal, deve ter algum campo ali que não é relacionado com a chave primária, é relacionado com alguma chave estrangeira ou com algum outro dado dentro da tabela, e a melhor solução nesse caso é você remover esses campos e colocar ou numa tabela auxiliar ou deixar na tabela originária delas, quando esse caso já for, quando isso já for o caso. Um bom exemplo aqui é pensar nessa tabela que fala em pedidos, e nós temos os dados todos aqui de um pedido, basicamente. Então tem o número do pedido, o código dele, a quantidade de item, o código do produto, perdão, né? Tem o código do pedido, o código do produto, a quantidade de itens desse produto, o valor e coisas assim. Mas nós percebemos que também tem aqui a descrição do produto. E a descrição do produto é relacionado ao produto em particular, e não ao pedido. Os campos todos são relacionados ao pedido, inclusive o código do produto, porque dentro do pedido você tem, obviamente, produtos, então o código do produto é relacionado ao número pedido. Mas não a descrição do produto. A descrição do produto é relacionada só ao próprio código do produto e não à chave primária da tabela, que seria o número do pedido, como é mostrado aqui. Então, a descrição do produto tem uma dependência com o código dele, enquanto os outros campos todos, incluindo o próprio código do produto, dependem do número de pedido. É muito provável que você já tenha uma tabela para os produtos, e se não for esse o caso, basicamente você tem que separar esse banco de dados para que você tenha uma tabela onde estão os dados todos do produto em particular, e uma outra onde você tenha os dados somente do pedido. Sempre que você identificar dados que não são relacionados com aquela entidade em particular, dados que até podem ser úteis, porque obviamente você vai usar a descrição do produto dentro de uma apresentação de um pedido, por exemplo, né, de uma nota fiscal de um pedido, é muito provável que você queira mostrar também o nome do produto que foi colocado ali dentro. Mas esse campo não diz respeito à chave primária em particular. A ideia é que você mantenha todos os campos de uma tabela somente relacionados à chave primária daquela tabela em particular e não a nenhuma outra. Não a um pedaço da chave primária. Se por acaso a chave primária aqui for número de pedido e código de produto juntos, a dependência tem que ser em relação aos dois campos, por exemplo, e não somente um deles. E separar os dados das entidades que são acessórias dentro dessa tabela para suas próprias tabelas. Uma tabela separada, como por exemplo a tabela de produtos. Lembrem em particular desse exemplo aqui, quando nós vamos falar mais tarde sobre desnormalização, porque esse é um caso onde a desnormalização acaba sendo eventualmente necessária. Muitos de vocês talvez já tenham visto casos assim, e a gente faz isso em prol de desempenho, mas com todas as salvaguardas necessárias. Mas enfim, essa aqui é a segunda forma normal. A terceira forma normal se baseia no fato da validação de dependências transitivas e, novamente, como na segunda forma, uma tabela está na terceira forma normal se ela já estiver na segunda e, por conseguinte, na primeira. E se nenhuma coluna não chave depender de outra coluna não chave. Isso quer dizer que as colunas não podem ser dependentes entre si. Quer dizer, uma coluna não pode ser deduzida a partir de uma outra. Lembra daquele fato do cidade, estado, país e coisas assim? E além disso, também tem o fato de campos que são baseados em valores numéricos, quando um campo pode ser deduzido, no caso de valores numéricos calculado, a partir de outros que existem na tabela. Você basicamente deve retirar esses campos, porque você pode recalcular ou deduzir novamente quando você for acessar a informação, e basicamente isso é feito porque você pode ter uma alteração nesses campos depois. Então talvez você armazenar isso hard-coded, gravado ali dentro da tabela, possa ser um erro, que é o mesmo problema de você ter a tabela, a segunda forma normal. Talvez a descrição do produto seja alterada mais tarde. Se você gravar ela na tabela, em particular de pedido, você vai ter que lembrar de, quando alterar a descrição, verificar em quais pedidos que a descrição está, se for o caso alterar, e criar situações assim. Esse aqui é um exemplo onde
Todos os campos aqui são dependentes só da chave, não tem uma dependência entre si, exceto o campo de subtotal. Porque o campo de subtotal ele pode ser calculado a partir do valor unitário do produto e da quantidade de produtos que você pediu em particular naquela linha da tabela. Então, você pode deduzir o subtotal a partir da multiplicação da quantidade com o preço do produto. Claramente, esse campo não deveria estar aqui. E, novamente, é importante que vocês lembrem disso. Essa aqui é a tabela normalizada, né, sem o campo. É importante que vocês lembrem disso quando vocês forem pensar em desnormalização, porque eventualmente é necessário gravar esse campo só para você evitar essa pequena operação, que uma pequena multiplicação provavelmente não vai afetar em nada o desempenho de um servidor de banco de dados, que geralmente é uma máquina grande, mas imaginem isso com control put muito grande, quando você tem centenas e milhares de cálculos para serem feitos com isso por segundo, provavelmente. Então, é exatamente por isso que o conceito de desnormalização também faz parte das formas normais. Claro que se você fizer essa desnormalização, deixar o campo subtotal, você tem que lembrar que, eventualmente, quando isso for alterado, você vai ter que fazer uma alteração em gatilho, ou vai ter que verificar isso de tempos em tempos, ou qualquer estratégia parecida com essa. Essas aqui são as três principais formas normais. Então, lembrando da primeira, você não pode ter valores múltiplos em campos. A segunda, todos os campos têm que ser relacionados àquela tabela em particular, você não pode ter dados acessórios. E a terceira, o fato que você não pode ter campos que podem ser deduzidos a partir de outros, tanto por cálculo quanto por uma dependência simplesmente. Essas são as três principais. E as que eu vou comentar agora são formas normais adicionais, que podem auxiliar em alguns casos, mas elas não são aplicáveis em todas as tabelas, em todos os casos tem uma aplicação mais específica e não que sejam consideradas acessórias, mas o corpo principal são essas três formas normais iniciais. Talvez a quarta forma normal também seja considerada como uma das mais essenciais. A primeira delas é a forma normal Boyce Code, que é um caso especial onde você tem pelo menos duas chaves candidatas na tua tabela. Então algumas tabelas possuem esse conceito, você pode ter mais de uma chave candidata. A gente sempre fala, em sala de aula pelo menos, em outras palestras, do caso de uma tabela de aluno, onde o CPF do aluno é uma chave candidata muito boa, e o registro acadêmico do aluno, o código do aluno também é uma outra chave candidata muito boa, e você vai escolher entre elas baseado mais no seu sistema de informações, mais nas suas regras de negócio, do que exatamente na qualidade da chave primária. As duas são igualmente qualificáveis, né? Então você pode ter tabelas com duas ou mais chaves candidatas. O Boyce Code, a forma normal Boyce Code vai precisar disso. Além disso, todas as chaves candidatas têm que ser compostas. E as chaves candidatas todas têm que também ter um atributo em comum. Ou seja, você tem três condições para serem satisfeitas aqui. Duas ou mais chaves candidatas. Chaves candidatas compostas têm que ser compostas. E essas chaves compostas têm que compartilhar pelo menos um atributo. É uma forma mais restritiva da terceira forma normal. E se baseia também no fato que você pode deduzir valores a partir de outros. E baseia no fato também de que os relacionamentos têm que ser tratados com um certo cuidado. Tem um exemplo bem simplista aqui, que é o fato de você ter um empréstimo que alguém vai contrair junto a um banco, e esse empréstimo é feito por um cliente que vai se dirigir a uma certa agência daquela instituição financeira, e foi criada uma relação empréstimo, como está colocado aqui, com a ID da agência, do cliente, do empréstimo e o valor finalmente, e os dados relativos, o valor é um dado relativo ao empréstimo que é colocado dessa forma. A gente pode perceber que o empréstimo tem mais de uma chave candidata possível, e essas chaves candidatas podem compartilhar um valor em comum. Por exemplo, o cliente vai sempre participar disso, o empréstimo também vai participar disso, tem valores que são comuns dentro disso. Se nós aplicarmos a forma normal Boyce Code, a gente vai acabar expandindo isso para que você tenha um empréstimo em particular, que o empréstimo é feito, tem um ID específico, mas o cliente faz em uma agência em particular, num banco ou numa agência em particular, e tem um certo valor. E o devedor é a relação do cliente com esse empréstimo. Você pode expandir esse relacionamento em duas, usando a forma normal Boyce Code. A quarta forma normal é baseada sempre no fato que ela tem que estar na terceira forma normal, e que você não deve ter dependências multivaloradas entre os seus atributos.
Basicamente, esse é o caso quando as tabelas podem ter valores múltiplos, porque o relacionamento entre elas é também de forma múltipla. A quarta forma normal se baseia no fato de que você tem, basicamente acontece quando você tem um relacionamento entre mais de duas entidades e talvez esse relacionamento possa ser explodido de uma forma a você evitar a duplicação de informações e evitar um problema mais tarde de inconsistência quando as informações forem usadas. É mais fácil colocar isso no exemplo, e nós temos aqui um exemplo em que você tem uma tabela que guarda basicamente músicas, e as músicas são relacionadas com as pessoas que cantam a música, os artistas que são os intérpretes da música em particular. A gente pode pensar em autores também dessa forma, mas acho que intérprete é mais interessante nesse caso, e o álbum onde essa música está. A gente sabe que uma música pode estar em mais de um álbum, isso acontece frequentemente. E também tem o fato de que uma música pode ser interpretada por mais de um artista. Na realidade, a música pode ser interpretada por mais de um artista em duas situações, em dois sensos. Uma porque você pode ter dois cantores cantando uma música em particular. O conceito todo de conjuntos ou duplas caipiras mostra isso de forma adequada. E a segunda porque você pode ter a mesma música cantada por diferentes intérpretes. Eu acho que vocês já fizeram isso de buscar, tanto em vídeo quanto em aplicativos de música, você busca a música em particular, quando você vai ouvir, não é do cantor que você queria, não é do cantor original, talvez seja um outro que seja promovido pela plataforma que está usando, coisa assim. Então você tem essa dualidade acontecendo aqui. Nesse caso aqui fica evidente, o primeiro registro fala da música 1 com o artista 1 e que está no álbum 1. E tem a música 1 que também está com o artista 2 em outro álbum. Mas a música 1 toca o primeiro artista também no álbum 2. Então você começa a criar uma situação aqui onde você pode acabar tendo a replicação de informações e a junção de informações que não deviam estar ali. Isso que nós acabamos de falar, a música pode estar em mais de um álbum, ser interpretada por mais de um artista. E na realidade, essa tabela na segunda, quarta forma normal deveria estar dividida em duas. Uma onde você relacionasse a música com o artista. Então, você cria um relacionamento música 1, artista 1, música 1, artista 2, e depois você colocar essa música dentro de álbuns diferentes. Então você tem a separação entre as músicas em particular. Vocês percebem que o uso da quarta forma normal também já começa a ser um pouco mais reduzido do que as três formas iniciais, se aplica a situações em particular. A quinta forma normal é baseado também em relacionamentos, em situações específicas de relacionamentos, e é baseado em um relacionamento múltiplo, pelo menos ternário, onde você pode, onde existe o risco de você criar um relacionamento múltiplo que na realidade deveria ser um conjunto de relacionamentos binários. Também segue alguma coisa da quarta forma normal, mas a principal intenção aqui é que você evite relacionamentos que não são necessários e que, novamente, podem oferecer risco para a consistência do sistema depois. Para testar isso daqui, você basicamente decompõe e recompõe o relacionamento que você tem. E se uma tabela, se uma certa relação for decomposta, se tem relacionamento entre três entidades, por exemplo, ela for decomposta em vários relacionamentos entre duas entidades, e quando você tentar juntar novamente, ela não conseguir ser recomposta, então você tem uma aplicação da quinta forma normal. É o conceito da junção sem perdas. Se você conseguir recompor sem perda nenhuma, então talvez você devesse manter ela só com um conjunto de relações binárias. Isso aqui é para testar se por acaso a relação ternária ou quaternária que você criou realmente é necessária. Se ela conseguir ser decomposta e recomposta, pode ser que vale a pena você manter como relações binárias em particular. Basicamente o conceito de dependência de junção, com a normalização aplicada à decomposição e reconstrução dele. É evidente que esses casos são mais raros, até porque você ter relacionamentos ternários, quaternários, eles são bem mais comuns do que relacionamentos binários. É muito mais fácil que a gente tente fazer, que a gente foque o design de banco de dados para relacionamentos binários, porque eles são mais evidentes e são mais fáceis de serem traçados novamente para a origem quando você precisar. E um exemplo disso daqui é um relacionamento entre, dentro de um projeto, por exemplo, você tem vários materiais que fazem parte do projeto. Esse material ele pode ser parte de um pedido de compra, e esse pedido de compra pode vir de diferentes requisições que você tem. Então, uma coisa é a requisição que você faz para o material.
Agora, eventualmente, você faz uma requisição com um conjunto grande de itens. E essa requisição pode ser quebrada em pedidos de compras diferentes, porque talvez o fornecedor não tenha todos os itens que você quer, ou esse pedido de compra, ou talvez não tenha a quantidade que você precisa, então você vai quebrar isso em diferentes pedidos. Isso aqui o que ele coloca, e tem uma relação aqui à direita que mostra uma tabela básica com esses três campos e as chaves para cada um deles. Decompondo isso daqui, nós chegamos, vocês podem fazer isso com mais calma depois, assistindo o vídeo, pausando e fazendo a relação, a gente vai acabar com três tabelas de relacionamentos binários. Nós temos material, pedido, compra e requisição. Então, material, pedido, compra e requisição, e material, requisição. São as três possibilidades que nós temos aqui dentro. E percebam que essas três tabelas têm três registros, pensando nesses dados que estão aqui, né? 3 registros, em vez de 4 que estão citados na tabela original. Que não chega a ser um problema mais complexo, mas para mostrar que as relações não podem se parecer tanto assim quando são expandidas ou quando são combinadas. Se eu combinar as duas primeiras, você tem o material pedido e pedido requisição, você tem as tabelas resultantes, também podem fazer, basicamente o produto cartesiano entre elas. E vocês têm um campo, esse que está em vermelho, um registro, perdão, que está em vermelho, que não existe na tabela original, não faz parte da tabela original. Quando você combina essa tabela que você tem resultante com a tabela material requisição, ela vai verificar quais que encontram eco na tabela material requisição, e aquele registro que você tinha não encontra eco ali, portanto ele não é traçado, não é recuperado, e você tem a tabela final que é mostrada aqui, que basicamente é igual à tabela original que você tinha. Isso quer dizer que essa relação não está na quinta forma normal, porque nós conseguimos recompor essa tabela. E se você conseguiu recompor a tabela, se você conseguiu explodir essa relação ternária em várias relações binárias, e quando se recompôs, ela se manteve igual, então o ideal é que você mantenha essa relação ternária, quaternária, não agregue informação adicional. Então é preferível que você mantenha isso com os relacionamentos binários que você tem. A ideia é que, se o relacionamento ternário não for absolutamente necessário, quer dizer, se você não perder informação transformando aquilo em relacionamentos binários, mantenha em relacionamentos binários. Simplifique, seja mais simples. As relações complexas só devem existir se elas forem absolutamente necessárias. Essa é a ideia da quinta forma normal. Bom, como considerações finais, só o fato de você aplicar as formas normais no seu design de banco de dados não garante que você tenha um bom projeto. É evidente que aplicar as formas normais vai tentar diminuir os erros de design que você porventura tenha colocado, alguns esquecimentos, alguns campos que ficaram, ou relações que não foram bem definidas. Mas o design do banco de dados prima mais pela aderência aos dados que você tem que gravar, a um correto espelhamento dos dados que se imaginam colocar no sistema, do que exatamente só as formas normais. E de maneira geral, você não consegue validar uma forma normal só. Você não pode dizer, olha, essa tabela aqui está na terceira forma normal. Assim que você diz isso, você sabe que ela está na terceira, na segunda e na primeira também. Elas são todas interligadas. Então, em geral, você começa validando da primeira para cima. Você não vai validar a terceira. Você até pode tentar validar a terceira, quero validar a terceira forma normal, mas você vai, pela regra, ser obrigado a validar a segunda e a primeira também. Então você pode começar da base, como sempre. E o ponto mais interessante é que a desnormalização pode ser usada em alguns casos, e isso é largamente utilizado em sistemas de bancos de dados. Os dois exemplos de normalização mais evidentes que nós vimos nessa apresentação aqui é o fato de você, por exemplo, colocar a descrição do produto lá no pedido. Isso vai evitar um join, que você tem que buscar, já que você tem o código do produto e é muito provável que você queira mostrar na tela, ou numa impressão, ou no celular. A descrição também, você não vai imprimir um relatório só com o código do produto, o ser humano vai precisar da descrição, obviamente, ali dentro. Você vai ter que fazer um join para isso. E, eventualmente, apesar de que os joins são baratos quando você usa os campos que são baseados em chaves, que já são índices e coisas assim, é evidente que pode ter um peso ligeiramente maior ali, e embora isso não faça quase nenhuma diferença quando você tem uma tabela, quando você está fazendo isso com somente um acesso ao servidor, ou tabelas não tão grandes assim, em tabelas reais com milhões, dezenas de milhões de registros,
e milhares de usuários fazendo requisições ao mesmo tempo, sim, isso pode acabar sendo um problema. E então, opta-se por exemplo, gravar a descrição dentro do campo de pedidos. A terceira forma normal, por exemplo, gravar o total calculado ali dentro já. E isso pode ser interessante para que você mantenha o desempenho em geral um pouco mais privilegiado. Tem alguns riscos, obviamente. Então você pode mudar, por exemplo, o preço de um produto ou a quantidade. Você tem que saber que quando o preço for alterado, a quantidade for alterada, você tem que refazer aquele cálculo. Então você tem uma operação adicional no update, na alteração. Você tem uma operação adicional também, se for atualizar o produto, ou se por acaso a descrição do produto for alterada ou coisa assim. Mas, obviamente, isso é um balanceamento. É uma relação custo-benefício, onde você verifica se por acaso, eu tenho um conjunto de leituras muito frequente, com um throughput muito alto, quer dizer, o número de usuários por mesmo slot de tempo, usuários por segundo, por minuto, fazendo leituras de forma muito frequente, e tem um número pequeno de alterações. Então, o custo da alteração, que vai ser reverificar e recolocar os dados com seus devidos valores, vai ser potencialmente muito menor do que o custo de você fazer essas consultas com joins e essas outras tabelas e coisas assim. Isso deve ser pensado mais no domínio das regras do negócio em particular do que no banco de dados. Mas é importante lembrar que as formas normais não são regras escritas na pedra, que você tem que seguir cegamente. Eventualmente você pode desnormalizar em prol de, por exemplo, desempenho, e isso é perfeitamente normal e usado o tempo todo dentro do design de banco de dados. Bom, esse era o básico sobre normalização. Obrigado e até mais.